Olá, muito bem-vindos. Eu sou pastora Carmen Soares e quero mais uma vez compartilhar com você a palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Daqui a pouco nós estaremos orando para que a boa mão do nosso Deus Pai, que não está encolhida, mas permanece estendida para nos amparar, nos socorrer e nos ajudar. Nós estaremos orando para que Ele te alcance nesse dia, abençoe sua vida, abençoe o seu lar, abençoe a sua família e que você encontre nele a força necessária para prosseguir a sua caminhada até chegar no paraíso, no lugar santo, que o Senhor Jesus Cristo foi preparar moradas para nós. Muitas vezes, quando nós estamos enfrentando as pelejas do dia a dia, e Deus fala conosco, libera sobre nós a palavra dele, ele sempre faz isso com o objetivo de quê? O objetivo primeiro de nos ensinar, de nos exortar e também de nos consolar. Ainda que às vezes a palavra de Deus seja dura, seja uma palavra que às vezes deixa a gente incomodado ao ouvi-la, mas o objetivo de Deus sempre é este: nos ensinar, nos corrigir e nos exortar. É muito interessante que quando nós lemos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, quando o reino do sul, que era composto pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim, eles estavam diante do cativeiro iminente, o cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor iria invadir as terras de Judá e ia levá-los ao cativeiro babilônico. Jeremias era um homem que obedecia a Deus, que ouvia a voz de Deus e obedecia ao comando dele. Mas quando Deus falou que eles seriam levados ao cativeiro, sua alma entristeceu, porque a palavra de Deus era dura, o cativeiro era iminente. Era algo que estava para acontecer e era determinação de Deus, não era levante de Satanás, não era levante do diabo contra eles, não era perseguição do rei da Babilônia, não, era determinação de Deus, porque eles haviam desobedecido às ordens do Senhor, haviam desviado do caminho do Senhor, estavam seguindo o caminho do engano, e por causa disto, Deus os sentenciou a 70 anos de escravidão na Babilônia. E isso entristeceu o coração de Jeremias. Então Deus fala para ele no capítulo 18, para ele ir até a casa do oleiro, porque lá Deus falaria com ele. E ele então foi à casa do oleiro. Chegando lá, ele viu que o oleiro estava fazendo um vaso. E o vaso que ele estava fazendo, ele assentado na roda de fazer o barro, onde modelava o barro e formava o vaso. E o vaso que estava na mão dele, já pronto, se estragou. Então o que fez aquele homem, aquele oleiro? Ele pega novamente o barro, amassa-o novamente e remodela-o, fazendo um vaso conforme o seu querer, tendo total autonomia sobre o barro, total autonomia sobre o que ele pretendia fazer com aquele barro. E assim fez. E Deus falou com Jeremias: por acaso não posso eu fazer o mesmo? Fazer um vaso novo de vós? Não posso eu fazer o mesmo que esse oleiro fez com o barro? Fazer um vaso novo? Assim eu posso fazer. E assim eu farei. Isso acalmou o coração de Jeremias. Não isentou de ir para o cativeiro ou de sofrer as consequências do castigo que Deus havia determinado para o reino de Judá, para Israel.
mas consolou a sua alma, consolou o seu coração, e ele se sentiu fortalecido para prosseguir a sua jornada de fé. Quando no nosso último vídeo, nós falamos para você as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, quando ele fala para os seus discípulos: não turbe os vossos corações, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Então, é uma situação muito interessante, porque quando o Senhor Jesus Cristo disse isto, que está aqui escrito em João capítulo 14, a partir do verso 1, não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para levar vocês, para tomar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é muito interessante se nós parar um pouquinho e analisar o cenário que eles estavam vivendo, quando nosso Senhor Jesus Cristo deu esta palavra para eles. A princípio, que para nós hoje, nós temos isso como uma palavra de esperança, uma palavra de um horizonte glorioso espera por nós, um futuro de glória está nos esperando. Mas para eles, naquele momento, para Pedro e os demais discípulos, ao ouvir esta palavra do Senhor Jesus Cristo, porque estava chegando o dia da sua partida, estava próximo o dia do Senhor Jesus Cristo, a hora do Senhor Jesus Cristo, a hora da sua morte estava chegando. E com isto, os seus discípulos estavam o quê? Apreensivos. Jesus dizendo a palavra magnífica desta: não turbe os vossos corações, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. É uma palavra maravilhosa, palavra de renovo, palavra de esperança, palavra de alegria para nossas vidas, quando nós lemos este texto de João capítulo 14. Mas para os discípulos que ouviam naquela hora, não era para eles, eles não estavam demonstrando o mesmo sentimento que eu demonstro, que você demonstra ao ouvir, ao ler esta palavra. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus Cristo fala para eles que estava chegando a hora da sua partida, da sua ida, do seu retorno para o Pai, isto os deixou o quê? Apreensivos. Ficaram apreensivos. Então o Senhor faz o quê? Os encorajam, os animam com essas palavras maravilhosas: não turbe o vosso coração, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Ele já havia falado isto para eles tempos antes, dias antes. Ele já havia ensinado para eles, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. E agora, já chegando o tempo da sua partida, ele fala para eles novamente: não turbe os vossos corações, não turbe o vosso coração. Não turbe o vosso coração. Então, ele começa a animá-los, a transmitir a eles o quê? Estímulos, para eles prosseguir na sua caminhada. Nesses estímulos que ele estava transmitindo para eles, incluía o quê? Primeira coisa, a provisão de um repouso eterno na casa do Pai para eles.
Então eles podiam ficar tranquilos que a partida do Senhor Jesus Cristo, que a ida do Senhor Jesus Cristo para o Pai estava incluso nesta ida dele para o Pai, a preparação de um repouso eterno na casa do Deus Todo-Poderoso, na casa do Deus de Israel, na casa do Deus vivo, na casa do Pai das luzes, uma morada, um repouso eterno no paraíso para eles. Então a primeira coisa, eles precisavam ficarem alegres, contentes, porque a promessa era boa, era de provisão, de um repouso eterno na casa do Pai. Segundo, uma promessa extraordinária. Que promessa extraordinária? A promessa do seu retorno, que ele iria para o Pai, ele iria para a cruz, ele morreria lá na cruz, ele seria sepultado, ele ressuscitaria ao terceiro dia, ele iria para o Pai, mas depois ele retornaria para buscar o seu povo, e depois disto, depois do período que nós compreendemos que a igreja do Senhor, por causa das promessas que ele mesmo fez, como nós lemos em Apocalipse capítulo 3 e no verso 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar todos os moradores da terra. Por estas e outras promessas, nós podemos acreditar, nós podemos ter esperança que ele nos tirará daqui, tirará o seu corpo, a sua igreja daqui, antes da grande tribulação, porque a igreja é o corpo de Cristo, e Satanás vai estar com o comando do mundo, e Satanás não tem governo, não tem comando sobre o corpo de Cristo, ele não tem poder sobre o corpo de Cristo, e se ele vai estar com o comando dado por Deus, permitido por Deus, para ele governar o mundo no período da grande tribulação, nos 7 anos da grande tribulação, então compreende-se que ele vai estar comandando sobre todas as pessoas, ele vai estar com um governo provisório, um domínio provisório sobre todos os moradores da terra, e nós entendemos pela palavra do Senhor que Satanás não tem autoridade sobre o corpo de Cristo. É por causa disto que nós reforçamos a tese que defendemos, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Por causa disso, a grande tribulação também representa um período de quê? Um período de castigo, de acerto de contas entre os filhos de Israel e o seu Deus, o seu Criador, que os tirou da escravidão. Então, quando o Senhor Jesus Cristo fala para eles aqui da sua volta, né, promete o retorno, né? Ele promete, faz a promessa do seu retorno. Isto era para deixar os discípulos o quê? Satisfeitos, felizes, com alegria em seus corações e com o desejo de cumprir o que Deus tinha para eles, até que isto se cumprisse, até que o Senhor retornasse. Mas tinha mais. Terceiro, o Senhor Jesus Cristo, quando disse para eles, não turbe os vossos corações, ele estava também fazendo o quê? Incumbindo-os, tá? De fazerem obras ainda maiores do que as obras que ele próprio, o nosso Senhor Jesus Cristo, tinha feito. Ele falou que aqueles que crescem nele fariam as obras que ele fez, e obras maiores ainda fariam. Então, essa também era mais uma promessa de que eles estavam responsáveis, incumbidos de fazerem as obras que o Senhor Jesus Cristo fez, e obras ainda maiores. Isto também era um motivo a mais para eles ter uma grande alegria em seus corações. Tinha mais promessas ainda, mais promessa. Ele prometeu que a eles também, que eles podiam ficar em paz. Em paz por quê? Porque as suas orações, as orações que eles estivessem fazendo, que eles fizessem, que eles fariam em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estas orações seriam respondidas pelo Pai das luzes, seriam respondidas. Então o Senhor
Senhor estava dando a eles tudo que eles precisavam para eles permanecerem aqui, continuar a obra. Mas ele ainda fez mais promessas. Ele prometeu que eles receberiam o Espírito Santo, ou seja, o mesmo poder que estava sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também estaria sobre eles, quando eles recebessem o Espírito Santo. Então isto tudo, essas promessas, era um motivo para eles regozijarem. Ainda tinha mais, tá? Eles teriam também, além de todas essas promessas que eu já citei, mesmo em perseguições, eles teriam paz. E não era uma paz passageira, era paz permanente. Então é muito interessante, porque quando nós vemos todo este cenário, o Senhor prestes à sua partida, falando para os seus discípulos tudo que eles iriam receber e tudo que estava para acontecer. Aí o que acontece? Um dos seus discípulos, um dos 12, tá? Um dos 12 olha para ele e fala para ele assim, o Filipe, tá? O Filipe fala para ele assim, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha, veja você, quantas promessas gloriosas nosso Senhor fez a eles no texto, apenas em poucos versículos. E Filipe ainda fala para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Qual foi a resposta do Senhor Jesus? Disse-lhe o Senhor: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não tens conhecido. Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, Filipe? Mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, Ele é quem faz estas coisas. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. E aí ele conclui dizendo: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ah, quantas promessas maravilhosas do que o Senhor Jesus Cristo nos fez. Mas muitas vezes, por causa dos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nosso coração também fica turbinado. A ansiedade vem tomar conta da nossa vida, o diabo usando estas circunstâncias para nos levarmos a esquecer de tudo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós e de tudo que Ele nos prometeu. Então nós precisamos tomar cuidado para que nesses dias que nós estamos vivendo, nós que presenciamos os sinais evidentes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nós que estamos presenciando os sinais do fim dos tempos, nós que estamos vendo aí como o maior de todos os sinais, a nação de Israel, lá de novo, na terra prometida, com os últimos acontecimentos, o parlamento judeu reconheceu Jerusalém, declarou Jerusalém como a sua capital, como a capital de Israel e indivisível, tomando posse total. Eles ainda têm a questão dos palestinos que habitam lá na faixa de Gaza. Os palestinos que, segundo os historiadores, eles são da descendência de Esaú, que recebeu como parte da terra que Deus repartiu entre eles na região de Seir.
Mas hoje eles estão exatamente na região da terra prometida, na região da terra de Canaã, lá na Palestina, requerendo aquela parte do território judeu, do território de Israel, como se fosse direito deles. E ainda disputam com eles a metade ou uma parte de Jerusalém como sendo a capital do estado da Palestina, ou seja, eles ainda estão disputando o território que Deus já deu para os filhos de Israel. Então isso mostra para nós que apesar deles estarem lá na terra prometida, foram levados para lá de uma maneira extraordinária, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, da vergonha do Holocausto, em que foram mortos cerca de 6 milhões de judeus de uma maneira cruel. Então isto mostra para nós o quê? Que depois disto, dias depois, o Estado de Israel fora devolvido a eles, quando a ONU, as Nações Unidas, vota a devolução do Estado para os judeus e eles retornam para a sua terra. Então os últimos sinais está mostrando para nós que a volta do Senhor Jesus Cristo está iminente, está diante de nós, diante das nossas vidas, dos nossos olhos, nós que estamos vivendo nessa presente época. Então o que nós devemos fazer? Nós temos que ter responsabilidade com as nossas vidas diante de Deus, para que os problemas do dia a dia não venham nos transformar em pessoas ansiosas e nos levem a duvidar das promessas feitas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dos problemas que a maior parte dos filhos de Deus tem vivido é o problema de quê? Da ansiedade. E o que é a ansiedade? É uma ferramenta de Satanás, porque a ansiedade, ela tem o objetivo de fazer o quê? De estrangular a nossa fé, de esmagar a nossa fé, de anular o poder da nossa fé, porque um homem ansioso, ele não consegue raciocinar com coerência. Uma mulher ansiosa, ela não consegue raciocinar com coerência, ela está correndo risco de tomar decisões erradas, ele está correndo risco de tomar decisões erradas. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual, lembrando que cada um de nós teremos que dar conta diante de Deus da nossa vida. Nós somos seres feitos à imagem e à semelhança de Deus, renascidos pela fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, com responsabilidades de cuidar da nossa vida diante daquele que nos criou. Então, que nós estejamos prudentes nesse tempo difícil que nós estamos vivendo e que nós venhamos lembrar das promessas do Senhor Jesus e não turbinar os nossos corações com as preocupações, com as coisas deste mundo, porque como falou para nós o nosso Senhor Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 6, por mais ansiosa que eu esteja, por mais ansioso que você esteja, você pode acrescentar alguma coisa na sua estatura? Não pode. E a ansiedade não coopera para o nosso bem, pelo contrário, ela é uma ferramenta de Satanás para nos levar a duvidar das promessas do Senhor Jesus, a duvidar do poder dele, a duvidar da nossa salvação, a duvidar que nós temos uma herança eterna com ele nos céus, uma herança eterna com ele no paraíso. Paulo apóstolo escreveu que nós somos herdeiros de Deus nosso Pai e somos co-herdeiros com o nosso Senhor Jesus Cristo. Também o autor da carta aos Hebreus escreveu que ainda um repouso esperando por nós. Então que nós venhamos ter todo cuidado de não turbinar os nossos corações com as preocupações, com as coisas desta vida, a ponto de nós esquecermos de todos os benefícios que o Filho do Deus vivo conquistou por nós lá na cruz. E também o entretenimento, a maneira que Satanás tem usado, a distração, o que ele tem usado e tem investido pesado na distração, para fazer o quê? Para levar os crentes, os filhos de Deus, a se distraírem, a viver como se fossem mundanos, como se fossem pessoas que nem sequer lembram mais que tem o nome escrito no livro da vida,
que vai passar a eternidade com Deus, que vai servir a Deus eternamente no paraíso, onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais angústia, não haverá mais tristeza, não haverá mais amargura, não haverá mais o inimigo para lutar contra nós e tentar nos destruir. Nós precisamos pensar nisto, não nos esquecermos destas promessas do Senhor, não nos esquecermos de quê? De estar focados em quê? No que o Senhor Jesus Cristo prometeu para nós. Se nós acreditarmos naquilo que Ele prometeu, só nesse pequeno texto que eu li para você, aqui de João capítulo 14, só neste pequeno texto, só em poucos versículos, nós vimos inúmeras promessas do Senhor para a nossa vida, e nós não podemos permitir que as ansiedades da vida que nós estamos vivendo, as incertezas do mundo que nós estamos inseridos, que as incertezas deste mundo não venham nos tirar do rumo certo, nos tirar do caminho certo, do caminho que nos leva até os céus. Então que nós tenhamos sabedoria ao lidar com as dificuldades da nossa vida, e também sabedoria para desfrutar das coisas que Deus tem nos dado, tem acrescentado na nossa vida, o conforto que Ele tem nos dado, as coisas boas que Ele tem acrescentado na nossa vida para o nosso desfrute, para o desfrute da nossa família. Essas coisas boas que Deus tem nos dado não pode ser também empecilhos, não pode ser obstáculos para nos impedir de continuar crendo nas promessas de Deus e de esperar o retorno do nosso Senhor Jesus. Nisso não pode também nos fazer acomodarmos, porque já construímos boas casas, porque já temos bons carros, porque os nossos filhos estão estudando nas melhores escolas, então está muito bom. Que essas coisas que são conquistas dadas por Deus não podem se transformar em obstáculo para nos atrapalhar na nossa caminhada até a nossa chegada lá nos céus. Isto aconteceu com várias pessoas. Nós podemos ver que na história da igreja, entre os discípulos do Senhor Jesus Cristo, o Judas Iscariotes, ele ouviu todas essas promessas do nosso Senhor Jesus, mas ele não vigiou. Ele preferiu deixar que Satanás ocupasse completamente a sua vida, dominando a sua mente, dominando o seu coração, dominando o seu entendimento e levando-o a viver uma vida de ganância, uma vida de engano, uma vida envolvida apenas com as coisas materiais. Ele andou com o Senhor Jesus Cristo durante o ministério do Senhor aqui na terra, mas ele não conseguiu se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados e acreditar nas promessas do Senhor Jesus. Ele não vigiou, era um dos 12, era um dos que abençoados pelo Senhor Deus, que foi tirado do reino da perdição e transportado para o reino da luz do Senhor, mas ele não vigiou. E o diabo conseguiu os seus intentos, levá-lo com a sua ganância, com o seu desejo maligno de obter bens materiais, e com isso vendendo o próprio Filho de Deus. Satanás o enganou com tudo que ele desejava na sua vida, que era obter lucro, obter dinheiro, obter poder, obter dinheiro para gastar com o quê? Se ele já havia ouvido do Senhor que ele teria um tesouro nos céus, que não era para ele juntar tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, destrói, onde o ladrão fica de olho para roubar, mas que ele deveria juntar para ele um tesouro lá nos céus. O que é que o Judas Iscariotes fez? Ele ouviu a palavra do Senhor Jesus Cristo, mas ele não acreditou nas promessas do Senhor, e com isto, o que é que Satanás fez? Satanás o engana, usa ele para trair o Filho de Deus, para vender o Filho de Deus por aquelas 30 moedas de prata que não serviu de nada para ele. Não serviu de nada para ele, mas a sua ganância, a sua soberba,
a sua arrogância em não se submeter ao Senhor Jesus Cristo, abriu precedentes na sua vida para que ele fosse o diabo, o inimigo, o Satanás, o adversário que venderia o Filho de Deus. Então nós precisamos tomar este cuidado, porque muitos estão desviando, como Paulo apóstolo falou para Timóteo, que muitos desviariam da fé, apostatariam, por dar ouvidos a espíritos enganadores. Se estão dando ouvidos a espíritos enganadores, é porque não estão acreditando nas promessas do Senhor Jesus. Então nós precisamos tomar cuidado para que este mal não nos acometa, para que isso não aconteça conosco, porque nós não fomos tirados do reino da perdição para perecer, mas sim para viver eternamente, para herdar o paraíso. Então lembre das palavras do Senhor Jesus Cristo: vou preparar-vos lugar. Depois que eu estiver preparado, eu voltarei para levar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu estou crendo que Deus nos ajude, que o nosso bondoso Pai Celestial nos ajude a permanecer crendo que o melhor da nossa vida não é aqui neste mundo que jaz no maligno, mas o melhor da nossa vida é o que o Senhor Deus Todo-Poderoso tem reservado para nós com Ele lá no paraíso. Lembre disto, que as preocupações desta vida não venham te impedir de continuar confiando nas promessas do Senhor. Quero agora orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, que nos amou com um amor imensurável, que nos tirou da perdição e nos fez seus filhos, que nos lavou, ó Deus, no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos purificou das nossas iniquidades, fazendo de nós um povo santo, um povo eleito, um povo de propriedade exclusiva tua, exclusiva do Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, abençoa a vida deste homem, abençoa a vida desta mulher, abençoa a vida desta família, abençoa a vida, meu Deus, do teu filho, do teu escolhido, da tua escolhida, que esta pessoa não venha, meu Deus, esmorecer diante das dificuldades que ela tem enfrentado, diante das necessidades que ela tem vivido, diante das afrontas que ela tem sofrido, diante da perseguição, diante do levante do maligno, diante das incertezas deste mundo, que ela não venha se perder, que ele não venha se perder, dando ouvidos a espíritos enganadores, seguindo a doutrinas de demônios, mas que esta pessoa, meu Pai, chamada pelo Senhor, restaurada pelo Senhor, que o teu filho e a tua filha venha dar ouvidos à voz do Senhor, venha guardar as promessas do Senhor, venha esperar com paciência no Senhor e venha, meu Deus, andar em amor, andar em santidade, andar na esperança eterna. Entra com o teu poder, meu Pai, em ação nesta vida, nesta casa, neste lar, nesta família. Repreende Satanás com os seus agentes do engano, com os seus espíritos imundos que disfarça de anjo de luz para poder atrapalhar, para tumultuar, para tentar tirar os teus escolhidos do caminho do Senhor. Repreende Satanás e todas as suas artimanhas e todas as suas obras malditas, que sejam agora lançadas por terra em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor, meu Deus, meu Pai, liberta esta vida da ansiedade, liberta, meu Deus, liberta, Senhor, de toda preocupação, de toda angústia, de toda amargura, meu Deus, provocada pela dificuldade que ela está vivendo. Limpa, Senhor amado, limpa, aplana o caminho do teu filho, aplana o caminho da tua filha, meu Deus, e fortaleça a fé neste coração, e que esta pessoa permaneça firme, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé. Guarda este lar, guarda esta família, livra do homem violento, do sanguinário, do destruidor, livra, meu Deus, do poder do assaltante,
assaltante, livra do sequestrador, livra, meu Deus, livra da bala perdida, da bala direcionada, livra, meu Deus, de todo o acidente que o diabo preparar para tentar matar esta pessoa de uma maneira prematura, que caia por terra todo o poder maligno, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a bênção do Senhor seja derramada dentro deste lar, neste coração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a tua glória e para o teu louvor. Ó meu Deus, nós te pedimos isto e nós te agradecemos em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem? Que o nosso bondoso Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida poderosamente. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre a sua família. E não turbe o seu coração, não fique ansioso por coisa alguma. Deus te ama, Ele sabe do que você necessita, Ele está no controle, Ele está no comando de toda a situação da sua vida. Creia no Senhor e vai acabar tudo bem. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça a sua fé e que você não tenha medo, não se desespere, mas espere no Senhor que vai dar tudo certo. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.